Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Sextou de Física, né? A melhor aula da semana. Vocês esperam a semana inteira para a gente poder arrasar aqui nos comentários da física, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente já viu em algumas aulas passadas. Mas, antes da gente adentrar na parte nova que a gente está vendo aí, já começando o último bimestre do ano, infelizmente a gente está acabando, a gente tem que passar por algumas partes de basicão da física para poder adentrar nas partes mais profundas, né? As ciências exatas, elas têm essa característica de você não conseguir isolar tudo para ser estudado. Então, principalmente as exatas, quando eu falo de exatas, eu me refiro à matemática, à física, à química, você tem que ter um passado, né, para poder chegar no momento que você quer agora. É isso que torna ela um pouco difícil. Você nunca vai saber fazer uma função logarítmica lá da matemática se você não souber somar ou subtrair. Então, uma escada. Somar e subtrair primeiro, depois multiplicar e dividir, depois potência, e raiz, aí que chega lá no logaritmo. Entendeu? A física é a mesma coisa. Na física, você tem que saber primeiro as medidas. Para que serve uma medida? O que é uma grandeza? Qual a diferença entre grandeza vetorial, grandeza escalar? Qual é a diferença entre elas? Por que elas têm esses nomes, tá bom? E disso, a gente vai evoluindo. A gente vai chegando em máquinas, em energia, velocidade. Então, a gente vai sempre buscando evoluir os degraus dessa escada mágica que é a física, beleza? Então, hoje, a gente vai dar um pulinho para trás para poder dar uns 10 passos para frente já a partir da próxima aula. O nosso assunto da aula de hoje são medidas e grandezas físicas, tá bom? Também saber diferenciar máquinas simples de máquinas complexas. Bacana? Também a gente vai tirar um tempinho para poder resolver algumas questões, para a gente poder treinar como é que funciona a questão desse sistema e tudo, principalmente para quem tem dificuldade de transformação. Às vezes cai um dado em quilômetro e o cara pede em centímetro, ou cai um dado em milímetro cúbico e o cara pede em litro, entendeu? Então sempre tem essa disparidade nas unidades, coisa que a gente vai aprender a usar, a transformar, a passar de uma unidade para outra nessa aula, bacana? Então vamos adiante que a gente tem muita coisa para conversar, beleza? Nossa aula de hoje tem como base alguns objetivos de conhecimento e objetivos gerais, né? Nosso objeto de conhecimento são as medidas e grandezas físicas. A diferença entre máquina simples e máquina complexa tem que ser bem trabalhada nessa aula aqui, ok? E os nossos objetivos são reconhecer a medição e o controle de processos são fundamentais para gerar os melhores resultados possíveis quanto à utilização de recursos, máquinas, desempenho, rentabilidade, proteção ambiental e segurança. Compreender a diferença entre máquinas simples e máquinas complexas e analisar as classificações existentes de máquinas simples. Também é um dos principais objetivos que a gente tem para a aulinha de hoje, ok? Então vamos adiante aqui, começar a nossa parte de medidas. Unidades de medidas. As unidades de medidas são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas. A gente tem como exemplo comprimento, capacidade, massa, tempo, volume, tá bom? O sistema internacional define a unidade padrão de cada grandeza. Baseado no sistema métrico decimal, o SI, Sistema Internacional, surgiu na necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na maior parte dos países. Isso a gente tinha um problema, principalmente na época da Idade Média. Que problema seria esse? Bom, na época da Idade Média, você tinha um ser soberano, né, poderoso, que ditava todas as regras, que era quem? O rei. E o rei era basicamente o modelo de medida. Então, quando eu falo peso da pessoa em ouro, o rei também tinha o seu peso em ouro. E aquele peso em ouro do rei era usado como uma comparação para você saber o valor de alguma coisa. Porém, atente-se que os reis têm diferentes massas, então o peso dele é diferente. Imagina que você tem um rei, vamos supor, de uns 100 quilos. Pronto. Então, o peso dele em ouro seria 100 quilos, só que em ouro. Infelizmente, esse rei vem a falecer e assume o filho dele, que pesa 75 quilos. Olha a diferença. Então, um rei de ouro, só na transição de um rei para o outro, perde aí 25 quilos de valor. Então, isso é extremamente perigoso, porque você tem uma perda de valor muito grande. E quando você comparava de um país para o outro, era pior ainda, porque as unidades de medida de um país não eram a mesma unidade do outro.
Até que chega um ponto onde as principais economias da Idade Média, da Europa, se reúnem e vão falar, olha, a gente quer comercializar entre a gente. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estabelecer unidades padrão para metro, para quilo, para litro. Então, tudo isso a gente tem que estabelecer um sistema que funcione para todo mundo. Por quê? Só assim a gente vai conseguir comercializar com tranquilidade de um para o outro. Beleza? Aí os caras, tem sentido. E se as principais economias do mundo estão fazendo, as outras economias menores são obrigadas a acompanhar. Porque se elas não se adaptam a esse sistema de medida, elas vão acabar não conseguindo comercializar com quem tem dinheiro. E com quem tem dinheiro, né, é que é o importante você vender para quem tem dinheiro, principalmente naquela época. E aí você tem a ideia de botar um sistema internacional. Tá, e várias medidas foram feitas nesse sistema internacional. A gente vai analisar cada uma delas e, claro, treinar essas transformações. Uma das unidades principais, uma das medidas principais, é a medida de comprimento. Existem várias medidas de comprimento, como, por exemplo, a jarda, a polegada e o pé. Acho que você já deve ter visto. Jarda, principalmente quando eu falo de esportes americanos, né, norte-americanos, como o beisebol ou então o futebol americano em si. Você tem a medida em jarda, diferente aí do nosso futebol tradicional, que você tem um outro exemplo de medida. A polegada é muito comum você ver em televisores. Vale tantas polegadas, uma TV de tantas polegadas. Aquilo ali também é uma medida de tamanho, que seria a medida de tamanho em relação ao aparelho, né? E o pé? O pé ele é usado para mais a área militar, onde você tem tantos pés de altura ou tantos pés de profundidade. Então, isso também tem um significado dentro do meu sistema. Ok? No sistema internacional, o padrão de comprimento é o metro. Como foi que os caras chegaram nele valor? Como é que eu sei que 1 metro é 1 metro? Quando foi que começou essa ideia aí de ter 1 metro, tá bom? Essa ideia de se ter 1 metro como unidade padrão veio da reunião dos grandes países. Atualmente, ele é definido como comprimento que a luz percorre no vácuo, olha aí, durante o intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 de 1 segundo. Por que esse valor? Esse valor, gente, é o valor verdadeiro da velocidade da luz, tá bom? A gente aproxima a velocidade da luz para 300 mil quilômetros por segundo. Mas, na verdade, a luz ela tem esse valor aí, 299.792.458 metros por segundo. Essa, sim, é a velocidade verdadeira da luz. Então, seria o valor de 1 sobre essa velocidade, tá bom? E isso daria a distância de 1 metro. Esse valor dá a distância de 1 metro. Os múltiplos e submúltiplos do metro são, para cima, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Esses valores são maiores que o metro. Então, são 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Então, são valores aí que correspondem a valores múltiplos do metro. Valores menores são decímetro, centímetro, milímetro. Aqui tem um truque, que é você decorar ou entender a palavra pelo número que ela lhe lembra. Por exemplo, decímetro. Te lembra qual é o número? Me lembra o número 10. Então, para transformar de decímetro para metro, eu divido por 10. Centímetro. Me lembra qual é o número? Centímetro vai me lembrar o número 100. Então, para transformar de centímetro para metro, eu divido por 100. E o milímetro, me lembra qual é o número? 1000, né? Milímetro aí. Então, você tem esse valor como sendo dividido por 1000 para que eu possa jogar ele em metro. Então, essa relação com a nomenclatura pode te ajudar a decorar a conversão, ok? O metro. A medida base no sistema internacional é o metro. O metro possui múltiplos que correspondem a grandes distâncias e submúltiplos que, por sua vez, correspondem a pequenas distâncias. Os múltiplos são, a gente acabou de falar deles, quilômetro, que é o km, hectômetro, hm, decâmetro, DAM, tá bom? Enquanto os submúltiplos são
decímetro, dm, centímetro, cm e milímetro, mm. Como vimos, os múltiplos de metro são as grandes distâncias. Então, eu vou usar os múltiplos para quando eu quiser valores maiores que o metro. Eles são chamados de múltiplos porque resultam na multiplicação que tem como referência um metro. Então, eu vou multiplicar o valor de um metro por 10, por 100, por 1000, por 100 mil, dependendo do valor que eu vá querer aí dentro do sistema. Então, toda vez que eu for crescendo, eu vou ter que multiplicar. E isso é característica de um múltiplo. Bom? Os submúltiplos, ao contrário, como pequenas distâncias, resultam na divisão, né? Então, enquanto os múltiplos, eles resultam em uma multiplicação, os submúltiplos, ao contrário deles, resultam no quê? Resultam em uma divisão. Bom? Que tem igualmente como referência o metro. Mas ambos se baseiam em quem? Referência ao metro, referência ao metro. Eles aparecem do lado direito da tabela acima, cujo centro é a nossa base, né, de medida, aí, que é o metro. Então, eles sempre vão ser como referenciais o metro, seja para mais ou seja para menos. Vai depender se eu vou querer crescer, ou seja, se eu vou multiplicar, ou se eu vou querer diminuir, tá bom? Ou seja, se eu vou querer dividir. Outro exemplo aí. Antes disso, deixa eu botar a tabelinha aqui do metro, né? Desculpa, esqueci de botar. O nosso centro é o metro. Quando eu vou descendo, eu tenho decímetro, eu tenho centímetro e eu tenho milímetro. Se eu for crescendo, eu tenho decâmetro, eu tenho hectômetro e eu tenho quilômetro. A cada pequena passada, ó, eu vou ter um valor que vai diminuindo, certo? Então, a cada pequena passada, eu vou multiplicando por 10 quando eu vou do maior para o menor. Isso quer dizer que um metro, por exemplo, tem 10 centímetros, ou 10 decímetros, ou 100 centímetros, ou 1000 milímetros. E quando eu vou subindo, eu vou dividindo. Por quanto? Pelo mesmo valor, por 10. Então, a cada passada, ó, eu vou estar dividindo por 10 aqui dentro desse meu sistema. Bom, você teria esse valor dividido por 10. Certo. Outra medida que foi padronizada, que teve que ser padronizada, foi a capacidade. A unidade de medida de capacidade mais utilizada hoje em dia é o litro, tá bom? Olha aí. São ainda usados galão, barril, o quarto, entre outras. Quando a gente usa a medida de 1 galão, 1 barril, o quarto de litro, entre outras, quando a gente tem essa medida, um usado para combustível, outro usado, por exemplo, para gás, tá bom? Outro usado para quando você tem aí uma unidade de abastecimento. Então, tudo isso, você tem que ter aquela medida de capacidade geral, beleza? E essa medida de capacidade, ela varia de acordo com a sua necessidade. Mas, assim como polegada, jarda, né, que a gente já tinha falado, milha, você tem o pé, você tem unidades que são diferentes. Existe uma relação entre elas, mas elas não são múltiplos ou submúltiplos, tá bom? Quanto o galão, ele não é múltiplo ou submúltiplo do litro, nem o barril, ele não é múltiplo nem submúltiplo do litro. Eles são medidas diferentes, mas tem uma relação que a gente pode converter. Os múltiplos e submúltiplos do litro são, subindo os múltiplos, quilolitro, KL, hectolitro, HL, decalitro, DAL. Os submúltiplos descendo, decilitro dividido por 10, centilitro dividido por 100, mililitro dividido por 1000. Lembrem-se aí das iniciais, 10, 100, 1000, né? Então, você teria essa divisão aí dentro do meu sisteminha, ok? E aí você tem mudanças de unidade. O litro é uma unidade fundamental de capacidade. Entretanto, também é usado o quilolitro e o hectolitro e o decalitro, que são seus múltiplos.
além do decilitro, do centilitro e do mililitro, que são submúltiplos do valor do litro. Bacana? Como o sistema padrão de capacidade é decimal, ou seja, varia de 10 em 10, as transformações entre os múltiplos e submúltiplos são feitas multiplicando ou dividindo eles por 10. Então, você tem essa parte de multiplicação ou divisão por quanto? Por 10. Para transformar a unidade de capacidade para outra, podemos utilizar a tabela abaixo. Então, você tem quilolitro, hectolitro, decalitro. A cada passada, eu estou multiplicando por 10, beleza? E litro, decilitro e centilitro. Perceba que eu falei, 10, nesse primeira passada aqui. Só que 10 vezes 10 dá 100, que seria essa outra passada aqui. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000, que seria essa outra passada. Percebam que eu estou pulando os intermediários. Eu estou indo direto para o resultado final. Então, quando eu fizer isso, eu uso aquela página de nomenclatura que eu ensinei para vocês, tá bom? 10, 100, 1000, todas elas eu uso para poder falar quando eu falo dessa transformação principal aí, ok? Medida de volume. As medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. Lembra que agora eu estou falando de litro. E quando eu falo de litro, eu estou falando de um líquido. Lembra lá da quantidade de litro? De líquido, na verdade? O líquido ele tem duas características. A primeira, volume bem definido. O líquido ele tem um volume bem definido, tá bom? Enquanto eu falo da forma, né, do líquido, é uma forma mal, né, definida. Quando eu tenho essa forma, eu estou falando de uma forma mal definida. Então, o líquido ele tem volume bem definido, forma mal definida. Então, a forma dele vai depender do quê? Do espaço ocupado por aquele fluido, por aquele corpo. Dessa forma, podemos reconhecer a capacidade de um determinado corpo conhecendo o seu volume, o volume que ele ocupa. A unidade de medida padrão do volume é um metro cúbico. Lembrem-se aí, ó. Ah, Matheus, a gente usa muito litro. Usa demais o litro. Mas a unidade do sistema internacional é um metro cúbico, tá bom? Por isso que quando você vai comprar uma caixa d'água, um poço, alguma coisa, ele fala em relação a metros cúbicos. Aí depois ele te diz a quantidade de litros que aqueles metros cúbicos representam. Sendo utilizados seus múltiplos. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. E submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Em algumas situações, é necessário transformar a unidade de medida de volume para a unidade de medida de capacidade ou vice-versa. Nesse caso, podemos utilizar as seguintes relações. Litro, decilitro, centilitro, quilolitro, barril, galão, todos eles são unidades de medidas de capacidade. Volume é o quê? Volume é metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico. Todos eles vão para a relação do sistema internacional. 1 metro cúbico, gente, vale quanto? Vale 1000 litros, tá bom? Lembrem-se disso. Por quê? Ele vai falar, uma piscina tem 8 metros cúbicos. Então, quantos litros aquela piscina possui? 8.000 litros, tá bom? Então, é a capacidade, o volume que ela possui. 1 decímetro cúbico vale 1 litro. E essa aqui é a nossa conversão principal. A gente, na maioria dos casos, vai cair para ela, viu? Sempre vai cair para essa situação aqui. 1 centímetro cúbico vale 1 ml. Então, o litro ele vai ser a nossa principal unidade de proporção de volume. Então, teria o seguinte, ó. Imagina um recipiente que tem o seguinte caso. Um recipiente quadrado, ok? Que vai ter o seguinte caso. 1 decímetro por 1 decímetro e por 1 decímetro. Então, esse volume aqui seria 1 vezes 1 vezes 1, que daria um total de 1 decímetro, só que como todos eles são multiplicados, né, daria 1 decímetro cúbico dentro desse meu sistema.
Então, você teria ali a medida de volume para aquela situação. Outra unidade muito importante de medida é a massa. A medida de massa acontece da seguinte forma. No Sistema Internacional de Unidades, a medida de massa é o quilograma, ou seja, o kg. Um cilindro, deixa eu botar de vermelho, porque fica melhor para a gente destacar no texto. Certo? kg. Um cilindro de platina e irídio é usado como padrão universal da quilograma. Então, eles acharam o valor da massa através de um cilindro de platina e irídio, tá bom? As unidades de massa são os seus múltiplos. Quilograma, hectograma, decagrama. Mesma ideia. kg, hg, dag. Gente, sempre lembra do Instagram. No Instagram? No Instagram. Lembra lá no Instagram que o cara tem 10k? O que é o K lá no Instagram? 10k? Quer dizer que a pessoa tem 10 mil. Isso. Então, o K, ele vale quanto? Ele vale 1000. É como se eu tivesse multiplicado por 1000. Por que na física ia ser diferente? Se eu tenho 1 quilograma, o K vale quanto? 1000. Então, teria quanto? 1000 gramas. Aí eu faço o quê? Multiplico por 1000. Olha aí como é fácil. E descendo, decigrama, submúltiplos, né? Centigrama e miligrama. Muita gente, eu vejo demais em prova, por favor, não façam isso. O cara bota mmg. Aí o que unidade é essa, gente? Pelo amor de Deus. Não é mmg, é apenas mg, a nossa querida miligrama. São ainda exemplos de unidade de massa, arroba, muito usada aí para quem mexe com animal, tá bom? A libra, que é mais usada para quem vai mexer com materiais preciosos. A onça, tá bom? Que é uma unidade de medida que a gente tem, principalmente quando você vai trabalhar com agricultura. Tonelada também, que serve para basicamente tudo. Lembrando da conversão, né? 1 tonelada equivalente a 1000 quilos. Isso aqui também a gente vai usar demais. A unidade de massa do padrão do Sistema Internacional é o quilograma. O quilograma é definido na base da constante de Planck, cujo valor é 6,62 vezes 10 a menos 32, menos 34, m quadrado, quilograma ao quadrado por segundo. É uma unidade realmente um pouco difícil, mas é só para você saber que ela existe. Anteriormente, a massa de um cilindro padrão de platina iridada era utilizado como correspondente de 1 kg. Esse cilindro está guardado em Bureau Internacional de Pesos e Medidas, em Sèvres, na França, tá bom? Esse cilindro aí foi utilizado no começo. Lembra daquela reunião que eu falei entre os principais países? Pois é, esse cilindro aqui foi o que foi utilizado para definir originalmente a massa, 1 kg. Só que a gente foi tornando mais específico. A diferença não é muito não, tá bom? Só para avisar vocês. Inclusive a reunião na época foi feita na França, certo? Lá em 1700 alguma coisa? Não lembro a data, sério mesmo. Mas eu sei que foi feito na França na época, ok? Unidade de medida de massa. A unidade de massa no sistema métrico decimal são quilograma, hectograma, decagrama e agrama, decigrama, centigrama e miligrama. Utilizando a grama como base, os múltiplos e submúltiplos das unidades de massa estão na tabela a seguir. Percebam aí, ó, que 1 grama, quando você vai passando para cá, ele está dividindo, né? 0,1, 001, 0001. Então, você tem essa divisão aqui, quando você vai passando daqui para cá. E do outro lado, quando você vai crescendo, você vai multiplicando. 1 quilograma vale 1000 gramas. 1 hectograma, 100 gramas. 1 decagrama, 10 gramas. 1 grama, 1 grama. 1 decigrama, 0,1 gramas. 1 centigrama, 001. 1 miligrama, 0,0001. Ok? Essas menores são usadas em pesagens onde você não precisa tanto. Exemplo, remédio. Remédio você usa muito miligrama, centigrama, grama, decigrama, porque são pequenos consumos que a gente precisa. As maiores a gente vai usar quando a gente fala de transformação, né? Tonelada, massa e afins. Além das unidades apresentadas, existem outras, como a tonelada, que é múltiplo da grama, sendo uma tonelada equivalente a 1 milhão de gramas ou 1000 quilos. Essa unidade é muito usada para indicar grandezas de massa. A arroba é a unidade de medida usada no Brasil para determinar a massa dos rebanhos bovinos, suínos e outros produtos. Um arroba equivale a 15 quilos. Bom? Então, você tem um boi lá valendo 10 arrobas, 150 quilos.
600 quilos de boi, né? Então, é uma massa muito grande. O quilate é a unidade de massa que se refere a pedras preciosas. No caso, 1 quilate vale 0,2 gramas. Então, quando eu falo ouro 18 quilates, quer dizer que a cada 1 grama, né, eu tenho 18 quilates de ouro. Aí você faz as contas e vai perceber que ele vai ter 0,36 gramas de ouro. Quanto maior o valor do quilate, maior a quantidade de ouro naquela pedra ali, né? 24 quilates, 36 quilates. Enfim, por que a galera faz isso? Gente, o ouro, ele é extremamente maleável. Se você pegar uma pepita de ouro, natural mesmo, extraída de algum garimpo, você vai ver que o ouro, ele parece uma massinha de modelar. Ele é muito maleável. Você aperta, ele afunda, você estica, ele vai. Então, eles precisam misturar esse ouro com outro material precioso para tornar ele mais rígido. Daí vem a mistura com a prata, por exemplo, ou com algumas pedras preciosas, justamente para deixar ele mais rígido. É por isso que eu não posso ter um ouro 100%, né? 100 quilates, porque eu daria, ou 50 quilates, na verdade, porque daí eu teria um ouro de 1 grama, então ele já não dá certo, porque ele não ficaria nem no seu dedo, né? O anel aí. Você tem uma tabela de conversão de medidas. O mesmo método usado para calcular várias grandezas. Primeiro, vamos desenhar a tabela e colocar no seu centro as unidades de medidas base das grandezas para que queremos converter. Litro, metro, grama, volume. As 4 que a gente viu. Capacidade, litro. Comprimento, metro. Grama, G. Massa, né? Volume, metro cúbico. As 4 medidas. Não confunda capacidade com volume. Pelo amor de Deus, não sai daqui só para dar em sua cara. Beleza? Então, capacidade é uma coisa, volume é outra. Não misture as duas, por favor. Tudo que estiver do lado direito da base são chamados de submúltiplos. Os prefixos são décimo, cento e mil, correspondem respectivamente à décima parte, centésima parte e milésima parte da unidade fundamental. Então, você tem lá, vou botar aqui, litro, metro, grama, metro cúbico. Então, você tem decilitro, decímetro, decigrama, decímetro cúbico. Décima parte de cada um deles. Depois você tem centilitro, centímetro, centigrama, centímetro cúbico. Depois, milímetro, miligrama. Bom, você tem, milímetro, né? Botei errado. Isso que eu estranhei. Milímetro, miligrama, milímetro cúbico. Do lado esquerdo do principal, e o principal é esse quadradinho roxo aqui no meio, a gente tem quem? A gente tem os múltiplos. Os prefixos são deca, hecto, quilo, correspondendo a 10, 100 e 1000 vezes a unidade fundamental. Então, você tem decalitro, decâmetro, decagrama, decímetro cúbico. Você tem hectolitro, hectômetro, hectagrama e hectômetro cúbico. E você tem quilolitro, quilômetro, quilograma, quilômetro cúbico. Todas elas aí nessa relação principal. Beleza? Olha aí nossa tabelinha. Litro, metro, gramas e metro cúbico. Para baixo, você tem os valores menores, submúltiplos. Para cima, você tem os múltiplos, os valores maiores. Cada um com seu prefixo. Quilo, K, hecto, H, deca, DA, decímetro, deci, né? D, centi, C, e mili, o Mzinho aí. Vai depender do que você quer organizar dentro da nossa tabelinha. E o tempo? Pulei o tempo, deixei o tempo por último. Unidade padrão essencial. Só que, diferente das outras unidades, ele não é decimal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com ele. O tempo. A unidade de medida base no Sistema Internacional é o segundo, tá bom? Esse valor de segundo aqui. Atualmente, o segundo... Ai, vocês vão adorar. Como é que a gente chegou no valor de um... Vocês já se perguntaram o que é um segundo? Um segundo. Porque como é que os caras definiram o tempo de um segundo?
Atualmente, o segundo é definido como o tempo de duração de 9.192.631.770 vibrações da radiação emitida pela transição eletrônica entre os níveis hiperfino do estado fundamental do átomo de Césio-133. Mateus, o que é isso? Meu Deus do céu! Olha, de uma forma simplificada, gente, todo átomo é formado por um núcleo positivo e neutro e tem uma eletrosfera, né? Que quando é energizado, o elétron pula de uma esfera menor para uma esfera maior, produzindo uma liberação de energia, bom, na volta dele. Ele vai e volta. Quando ele volta, ele libera energia na forma de vibração. Quando ele vibra 900.792.631.770 vezes, esse é o valor de 1 segundo. Então, 1 segundo teve 9 bilhões e quase 193 mil vibrações do átomo, né? Então, isso aí foi o valor dado. Rapaz, é muita loucura. Eu não vou pedir para tu definir isso aí. Eu só quero que isso aqui é uma curiosidade, tá bom? Você não precisa nem decorar esse valor aí, não. Só uma curiosidade. Os múltiplos do segundo são minuto, hora e dia. Essas medidas não são decimais. Por isso, a gente usa a seguinte relação. 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 3.600 segundos. 60 minutos, 1 hora. 24 horas e 1 dia. Os submúltiplos, aí os submúltiplos são decimais, tá bom? Décimo de segundo, centésimo de segundo, milésimo de segundo. A unidade da medida usada na astronomia para indicar enormes distâncias, tá bom? Que é a unidade astronômica. É a UA, que tem a ver, né, com essa parte de medida aí. Lembrando que quando eu falo da unidade anos-luz, para você não confundir aí, anos-luz é a unidade de distância, não de tempo. Bacana? Então, vamos começar aí nossas questõezinhas. Quantos decímetros equivale 3,50 quilômetros? Eu estou bem aqui, ó. 3,50 quilômetros. Eu tenho que levar esse valor para cá. Ó. A cada passada, gente, eu vou multiplicando por quanto? A cada passada, eu estou indo do maior para o menor, então eu vou estar multiplicando por 10. Beleza? Então, como é que seria esse valor? 3,5 quilômetros. 35 hectômetros. 350 decâmetros, 3.500 metros, 35.000 decímetros. Olha aí. Então, esse valor aqui seria o valor da nossa transformação de 3,5 quilômetros em decímetros. Beleza? Próxima questão. 105 hectômetros valem quantos metros? O que é que eu quero fazer? Eu quero passar para chegar até aqui. Então, ó, primeira passada, multiplico por 10. Segunda passada, eu multiplico por 10. E aí? Vou pedir 2 minutinhos para que vocês consigam tentar a questão.
Gente, lembrem-se sempre da passada. A cada passada, você multiplica por 10. Que a galera marcou aí 10.500. Vamos ver se está certo. Ó, você tem 105 hectômetros. Quando eu multiplico por 10, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1.050 decâmetros. Depois eu vou multiplicar novamente por mais 10. Então, daria um total de 10.500 metros. Então, você teria esse valor aí como sendo 105 hectômetros, tá bom? Se você não quiser fazer a multiplicação a cada passada, você achar muito trabalhoso, você adiciona o número de zeros após o número, beleza? Desde que não seja o número com vírgula. Tenho 1 zero, 2 zeros, faço o quê? Vou repetir o número e adicionar 1 zero, 2 zeros. Se o número for com vírgula, eu tenho que tirar o número de casas decimais que aquele número tem, que ele não vai mais precisar. Beleza? Mais uma conversãozinha. Agora, voltando. Converta 0,75 centímetros em hectômetros. Você faria como essa conversão? 2 minutinhos para vocês tentarem a questão. Então, gente, olha, ele saiu de centímetro para hectômetro. Cuidado, que agora você está fazendo o caminho inverso, você está crescendo. Então, o que é que você vai fazer? No lugar de você sair multiplicando, você vai sair como? Você vai sair dividindo, né? Cada divisão ali, ó, você vai fazer dividido por 10. Mateus, eu tenho muita dificuldade com transformação de unidade, com transformação de medida. O que é que eu vou te dizer quando chegar na questão de transformação de unidade ou medida? Desenha a tabela. Não tem nenhum problema, não. Você desenha a tabela e você faz a cada salto a multiplicação, a divisão, tá bom? Se você fizer isso, é melhor você fazer e se sentir seguro do que você arriscar uma forma que você não tem tanta prática e errar a questão por besteira. Bacana? Então, sempre faz essa jogada, que eu prometo que você não vai se arrepender. A cada passada, eu vou aumentando uma casa decimal. Então, 0,75 ficaria 0,075. Olha, empurrei o 75 para uma casa decimal a mais. Quem foi que entrou? Esse zero bem aqui, ó. Então, ele entra como um ocupante dessa divisão. Aqui a mesma coisa, 0,0075. Eu já tinha o primeiro zero que entrou atrás e agora eu tenho esse outro zero que entrou na frente. Beleza? Então, ó,
você teria 0,00075 agora. Você teria 3 zeros, porque foram 3 passadas. E a última passada? 0,12347,5. Então, você teria esse valor aqui, ó, 0,0000075 hectômetros, tá bom? É um valor muito pequeno, mas por conta da sua transformação, que você saiu de um número muito pequeno para uma unidade que é muito grande, que é o valor do hectômetro. Bacana? Então, tenham atenção e percebam que a cada passada você tem um aumento de um zero. Esse outro zero entrou, esse outro zero entrou também. Bom? Beleza? Galerinha, a gente vai terminando a nossa primeira aulinha da noite aqui, ok? Daqui a pouquinho a gente vai dar um rápido intervalo para você tomar uma água, se hidratar um pouquinho, ir ao banheiro. Daqui a pouquinho a gente volta, certo? Com mais física aí, com mais conhecimento aplicado na relação dessas unidades medidas. A gente vai terminar as questões e depois a gente vai passar para máquinas simples e máquinas compostas, tá bom? Que é a segunda parte da nossa aula de hoje, beleza? Então, vamos dar esse rápido intervalo, toma água, vai ao banheiro, que já já a gente volta. Tchau!